Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Contagem regressiva para o Pix Banrisul. Cadastre suas chaves. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, na Claro Net TV para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais. Você pode escolher entre o nosso portal rdctv.com.br, com a programação real time no player do nosso portal, ou então para as nossas redes sociais, RDC TV Digital, para todas elas, Twitter, YouTube, Facebook, você digita RDC TV Digital, que vai estar conectado conosco. E tem aí a live do Virando o Jogo de todos os programas aqui da RDC. E para saber das novidades e do que vai acontecer, coberturas especiais, inclusive promoções aqui da casa, você acessa o nosso Instagram também, RDC TV Digital, você digita e vai estar no nosso Instagram. Tá certo? Bom, assunto de hoje não pode ser outro, não é? Principalmente a questão do Internacional, estreia do novo técnico Abel Braga e a derrota dentro de casa para o América Mineiro do Lisca, né? Conhecidíssimo dos colorados, o técnico Lisca, o Lisca doido. E também o Grêmio, que venceu em Cuiabá e traz uma vantagem, né, considerável para a decisão na Arena na próxima semana. E, para tanto, para debater esse assunto comigo, com o Thiago Rocha. Boa noite, Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo certo, Rogério? Tudo numa boa aí. Tudo bem. É o Thiago. Thiago. Com os jogos aí Thiago. Da dupla Grenal, né? Ninguém encantou muito, né, Rogério? O Grêmio bateu o Cuiabá, mas não teve uma atuação exuberante, especialmente na segunda etapa, deixou bastante a desejar. E o Internacional no completo, né? Desde o primeiro minuto de partida até o último minuto de jogo, uma atuação muito apagada, uma equipe sem identidade, porque não é mais a equipe do técnico Eduardo Cudê, mas ainda também não é o time do Abel Braga. Muito bem. Então já estão as considerações iniciais do nosso debate aqui com o Thiago Rocha. Depois teremos as considerações finais também com o Thiago Rocha. Falando em considerações... intermediárias também com o Thiago Rocha. Falando em considerações... Ele apresentou o programa ontem e falou pouco, por isso. Não, eu vou trazer alguma informação da casa, né? Falando em considerações finais iniciais, né? Entrevista exclusiva hoje no Cruzando as Conversas, né? Com o agora ex-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, José Fortunati, né? Vai conversar com o Guilherme Macalossi. Isso ainda vai dar muita história para cima do Tribunal Regional Eleitoral, tudo o que aconteceu com os prazos, mas isso aí lá daqui a pouco mais, no Cruzando as Conversas, como disse o Thiago Rocha, a entrevista com o agora ex-candidato José Fortunati. Mas conosco aqui os nossos debatedores, identificados jornalistas com o Grêmio e com o Internacional, Gabriel Pereira Reis. Tudo bem, Gabriel? Firme? Tudo bem, Rogério. Sempre um prazer estar aqui. Ontem? Foi, antes de qualquer explanação, eu posso te pedir licencinha para uma coisa só? Claro, sem dúvida. Eu vou botar o meu cachecol aqui, porque eu tô com... O ar tá um pouco gelado e não tem problema, para não correr o risco da garganta e tal, para não atrapalhar o microfone aqui. E agora sim, gostei muito da atuação do Grêmio. Foi uma partida em que no primeiro tempo... Muito, Gabriel. Então, acho que eu tô um pouco eufórico hoje. Colocou o cachecol já... Eu acho que eu tô um pouco eufórico, Rogério. Então, foi uma partida nota 7. Nota 7, um bom primeiro tempo. O Diego Souza ali voltando a fazer gols, que isso é muito importante, readquire confiança e não coloca uma pressão exagerada em cima do Thuram. O PP apareceu muito bem, a gente teve o Cortez com uma certa dificuldade e tal, mas, enfim, uma partida de bom agrado. Muito bem. 2-1 para o Grêmio, lá contra o Cuiabá. Rafael Cabeleira, identificado, jornalista com o Internacional. Eu não vou perguntar se gostou, não vou fazer a mesma pergunta, né? Porque pode parecer irônico, né? Boa noite, Cabeleira. Boa noite, Rogério. Boa noite aos colegas.
Frustração total, né? A reestreia do Abel Braga ontem no estádio Beira-Rio. E o meu receio é que se o Inter não virar semana que vem, essa atual gestão vai ser taxada como uma freguesia do América Mineiro. Porque já foi assim na segunda divisão, o torcedor colorado teve que aguentar o Twitter do torcedor lá de Minas Gerais, numa gozação para cima do Inter, que é gigante, e se não reverter semana que vem, vai ter de novo. E aí, gestão Marcelo Medeiros, freguesa do América Mineiro. Falasse em frustração, Cabeleira. Realmente tu acreditava que podia ser algo diferente disso? Rogério, olha só, quando o Abel Braga foi anunciado, eu cheguei à conclusão que a direção fez o mais fácil para não ser vaiada numa totalidade. Porque tem aqueles torcedores do Inter que não querem o Abel, que respeitam o passado do Abel, e tem aquela parte da torcida apaixonada que, bom, beleza, colocou um ídolo, esse a gente não vai vaiar. Apaixonada por quem? Pelo técnico que deu o campeonato mundial pelo Inter. Isso acontece, né, Rogério? Mas o torcedor tem que ser apaixonado pelo clube. Sim, mas a gente sabe que isso acontece. O torcedor do Grêmio também era apaixonado pelo Espinosa, vai ser apaixonado pelo Renato para sempre. Sim, essas coisas acontecem. Mas e o senso crítico? Pois é, Rogério, mas olha só, aí eu ouvi a primeira entrevista do Abel na chegada. Eu cheguei a tuitar e coloquei ali que o Abel, o macaco velho, é um craque na entrevista. E ali na apresentação, ele foi um craque na entrevista. Ele não criticou ninguém, ele falou bem do treinador que tinha saído. E eu fiquei meio receoso porque ele falou que o time ia ser mais ou menos a mesma coisa, que não tinha o que fazer. E ontem na coletiva ele já me disse que estava tudo errado e que tem que mudar tudo. Aliás, vamos falar sobre o Internacional, até tentar aprofundar um pouco mais. Mas antes vamos falar do Grêmio, até porque o Grêmio, né, tá na boa. Venceu e traz a vantagem para cá. Vamos conferir os lances aí da vitória do Grêmio sobre o Cuiabá, 2-1. Podia ter sido até melhor, né? Não tivesse... Aliás, aí está o cruzamento do Vitor Ferraz. Do Vitor Ferraz e a chegada naquilo que é uma das características do Diego Souza, né? Exato. O cabeceio e... Belo cruzamento do Ferraz, né? E quando eu falo em paixão, e aí vem o erro do Jeromel, né? Passaram a criticar muito o Cortez por causa desse lance. Não, mas... criticando até o Vanderlei nessa jogada, que não tem nenhuma culpa. O Rogério foram buscar o Abel Hernandes lá e não me acharam o terceiro reserva do Cuiabá. Porque com aquele cabeceio ali, eu vou te dizer uma coisa, eu não vi o Abel Hernandes conseguir acertar um cabeceio desse ainda. Não, o Jeromel ali realmente... falha dele. Não... depois ele teve um outro erro, não foi das melhores jornadas do Jeromel, né? Mas tem crédito. Aí, pênalti indiscutível, né? Em cima do PP. O Cortez foi quem fez a jogada lá. A bola saiu, né? Vamos combinar, mas a bola tem que sair toda, né, Cabeleira? Sim, mas tá meio estranho ali. Olha bem que dá pra ver até um espacinho entre a linha e a bola. Não, mas tudo bem. A bola tava no ar, essa... Claro, e tem que ter a circunferência toda da bola. Essa é a questão. Não, mas isso tinha que ser feito sempre. Foi o que eu questionei naquele jogo do Internacional com o Palmeiras lá em São Paulo. Que para mim o goleiro do Palmeiras tirou a bola com bola e tudo. Sim, parecido mesmo. Mas como essa questão de arbitragem aqui no Brasil, ela é sempre em segredo, nós não temos a mínima transparência na questão da arbitragem, especialmente quando se tem... Conversa. Excepcionalmente saiu aí uma vez num lance de impedimento, alguma coisa assim. Teve aquele Palmeiras e Botafogo também, da expulsão do jogador do Botafogo, né? Não, teve o lance do Atlético Mineiro com o São Paulo, que a arbitragem admitiu que errou. Isso, do gol. Que pra mim eu achava que o São Paulo ia conseguir anular a partida. Depois que a arbitragem disse que tinha errado, eu achei que conseguiria. Anulação de partida só em caso muito excepcional, Cabeleira. Bom, não, em erro de direito. Né? Agora, para aqueles que querem ter como Cabeleira esse pensamento meio insinuante das coisas... Olha a bola lá, Cabeleira. Olha lá, rapaz. O árbitro do VAR era o mesmo do jogo do Grêmio com o São Paulo. Isso. Pois é. Esse jogo do Grêmio, Foram as compensações, será?
Para quem gosta de uma teoria mais conspiratória, né? Daqui a pouco. Mas é uma pena a competição não ter assim equipamentos que possam validar esse tipo de lance, né? Pô, o Campeonato Brasileiro Mas da expressão... equipamento tem, Gabriel. Equipamento tem. O mesmo software que faz a linha do impedimento, Sim. ele faz isso em relação à bola, em relação à linha de gol, em relação à linha de fundo. Ou coloca um chip dentro da bola e coloca chips nas linhas de fundo, nos 4 cantos, e está resolvido o problema, Rogério. Mas por que não mostrou na transmissão? Porque se tem essa validação, por que não coloca na transmissão, né? Na imagem da transmissão? Mas foi o que eu disse. A arbitragem de futebol, ela é cercada de segredos. Vê no futebol americano, por exemplo. Não. Na NBA, tudo aparece. Não. O Mas diálogo, no futebol a americano, conversa. o árbitro tem que dizer para o povo todo, tanto do estádio ou fora do estádio, quem está assistindo pela televisão, o que foi marcado. Justificar a decisão. Infração, exatamente. Ele justifica a decisão. Mas o futebol é sempre intramuros as coisas, e principalmente aqui no que tange a arbitragem. Quem é que falou do Vanderlei, que tinham falado do Vanderlei? Não, eu ouvi que eu cheguei a escutar a gente criticando o Vanderlei no lance do gol, por incrível que pareça. Sabe que quando houve o cabeceio, tá, eu achei que era uma bola defensável. Sim. Aí na câmera de frente... Né, mas aí o movimento do Vanderlei é que me pareceu errado. É que o torcedor do Grêmio está reclamando do Vanderlei, eles querem o Marcelo Lomba. A gente pode fazer um taco a taco, não tem problema. A gente quer outro Porque o Marcelo Lomba é só golpe de vista para a bola entrar. A gente quer é outro só o que a Marcelo. gente vê. E, Rogério, sobre arbitragem, suspeição. Tem gente que acha a arbitragem suspeita e tem gente que acha a arbitragem ruim mesmo. O que é pior, Rogério? Me diz o que é pior. Não, eu acho que pior é sempre você tendo uma suspeita de que foi intencional. Sempre que você lançar uma suspeição é pior. Então libera todas as imagens, os diálogos, e a gente vai saber se é ruim, muito ruim, regular ou boa. Claro, exatamente porque isso. o ruim aí, em tese, é uma questão técnica, né, Cabeleira? Aí se resolve com o quê? Com profissionalização, com mais investimento. Mas será que profissionalizando... Olha os jogadores profissionais que nós temos hoje no país. Vamos combinar uma coisa. Hoje eu estava ouvindo um outro programa e estavam falando dos camisas 10 de antigamente. Não tem camisa 10 mais no futebol brasileiro, ninguém passa mais por ninguém, sabe? É muito físico. Não, mas o próprio camisa 10 que joga fora daqui num futebol intenso como o futebol europeu, é um camisa 10 de habilidade. E que sabe fazer a execução da habilidade com velocidade, com rapidez também. Essa é a grande diferença. E é o que eu pelo menos mais insisto com o Jean-Pierre. Porque eu tô vendo o Jean-Pierre se perder por ele. Não, mas eu acho ele um jogador extraordinário e assim, acima da média, e ele tem essa impressão de ser falso, ele dá essa impressão de ser lento. Mas ele tem passada larga. Mas ele tem a passada larga, ele tem uma capacidade de pifar. Não é isso que eu estou falando, Gabriel. Sim. Não é nesse aspecto. Sim. Não, eu estou falando na intensidade que ele não dá. Ele começa o jogo bem, inclusive de posicionamento e tudo, e aos poucos ele vai parando. Ele não mantém o ritmo. Não mantém isso. Rogério, ele está muito parecido com o início de carreira do Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso, no início de carreira, era tudo isso. Exatamente como o Jean-Pierre. Passada larga, muita técnica, falso lento e tudo mais. E aí, com o tempo, era exatamente isso. O Ganso desaparecia no próprio jogo. Eu acho ele craque, Rogério. Craque de bola, põe a bola embaixo do pé, faz o que quer, mas eu acho que o problema dele é com ele mesmo. É ele que deixa de jogar. Tem muito jogador craque. Vou citar Arilson. Tá, mas por quê? Que se perdeu na carreira. Qual é o diagnóstico que vocês fazem? Eu tenho umas informações vindas lá, do outro lado, que dizem que ele é marrento, não acha que joga mais do que joga, às vezes meio preguiçoso, porque acha que é muito craque. Se for isso, ele é muito jovem, ainda dá tempo, focar na carreira e vai ser um cracaço de bola. Ou então ele vai se perder. Jogadores assim nós temos vários. Até o Bruno surgiu assim.
no Grêmio. Talvez não com a mesma condição do Jean-Pierre. Mas aí é uma questão de... Não, o Patrick, do Grêmio, agora, recentemente, que inclusive foi emprestado, voltou, se deu nova chance e agora de novo foi emprestado o Patrick. Então, o Cabeleira traz algumas informações aí que a gente já mais ou menos sabe, mas será que não tem ninguém para encostar no ouvido dele? Eu acho que já ocorreu um diálogo, né? E eu sei que ele passou por um momento muito difícil com a questão do pai dele, do coronavírus, enfim, ele mesmo acabou que se contaminando, e isso deve ter mexido um pouco com ele também. Ele fez um belo desabafo ontem, pós-jogo, mas eu acho que já vem ocorrendo uma conversa interna, inclusive em tese, entre aspas, né, uma reaproximação entre ele e o Renato. Né, porque tem gente que fala que o Renato não gosta muito dele, enfim, eu não posso confirmar, não acredito muito nisso. Eu acho que são duas pessoas de personalidade forte. Exatamente. Não é questão de não gostar ou gostar. Acho que são dois caras que têm personalidade forte. Mas se ele está gastando a bola... Mas o Renato, o Rogério era repórter, ele vai lembrar, foi repórter, narrador, comentarista, o Rogério foi tudo, até Tu já me aposentou, foi. Não, hoje é apresentador e âncora de televisão. Pô, pelo amor de Deus. Vai contar a história do Cavanhaque? Mas assim, Cavanhaque, não, deixa pra depois. O Renato também era marrento, mas gastava bola na hora do jogo e não tinha o que falar. Paulo Nunes, diziam que era marrento também, mas na hora do jogo gastava a bola. Até o Afonso, Rogério, fazia as suas e fazia os gols quando entrava. Mas daí nessa história de personalidade forte, o próprio Renato pagou com isso, né? Quando o Tele cortou ele. Não, mas o Tele não foi por isso, não. Não, foi pela noite também, Não, foi porque ele comprou uma briga. Né? Não, mas... Foi para não perder o grupo. Vamos lá, personalidade forte, em tese tu tem razão, mas quando a gente fala personalidade forte, parece que ele bateu de frente com o treinador. Não, Sabe não por é nesse sentido. Sabe por que o Renato foi cortado? Sim, a personalidade dele forte foi para dar uma força para um parceiro. Renato, estava limpo, vamos dizer, em termos de trago, tá? Voltou para a concentração, 3 ou 4 pularam o muro porque estavam atrasados, e o Leandro, lateral direito. Craque, esquerdo. Né? Direito. Não, Leandro, lateral direito da seleção. Direito. Estava num estado etílico tal que não conseguia nem pular o muro. Tinha que entrar pela... O que o Renato fez? Vou entrar junto com o cara pela recepção normal. E aí foi o que custou. Tanto que o Leandro, com peso na consciência, na última hora, já embarcado, desceu do avião e não foi para a Copa do Mundo. Mas, Rogério, olha só, já que eu falei no Jean-Pierre... Só explicar a história da personalidade forte. Eu quero, se alguém estiver escutando, Jean-Pierre, a família... Jean-Pierre, tu é um craque de bola. Eu não estou falando mal de ti. Mas a tua carreira depende primeiro de ti, depois dos outros. Se tu não encarar com profissionalismo a tua carreira, não vai adiantar. Vê como está a situação que o Rafael Cabeleira, jornalista, identificado como colorado, torcedor do Internacional, está falando de um craque que é o Jean-Pierre no Grêmio. Eu gostaria que ele falasse de algum craque no time dele. Mas, Rogério, ele bate uma falta, a bola bate na bunda do Moisés e entra no gol. Não, mas eu quero então, que fale de um craque. Até isso ele consegue. Um craque do Internacional, o D'Alessandro é um craque de bola, só que está em final de carreira, sabe? E ontem o meu filho, que tu conheceu... Eu quero um craque novo do Internacional, que tu possa também dar essas recomendações para um craque do Internacional. Onde é que está lá? Acho que no momento não tem. Tem projeto de craque. Talvez Yuri Alberto possa ser um craque de definição. O Galhardo está muito bem, mas está muito bem numa evolução e está no final da carreira, chegando para o final da carreira. Possa pintar como craque ou seja craque. É isso que eu estou falando. Não tem hoje. Mas olha aqui, quem é craque é o Banrisul. Contagem regressiva para a chegada do Pix no Banrisul. Cadastre já as suas chaves Pix no aplicativo Banrisul Digital ou no Internet Banking e faça transferências e pagamentos instantâneos. Semana que vem já está aí. É Pix, é Banrisul. Confira a mensagem do Banrisul. Sabe qual é a melhor hora para fazer pagamentos e transferências? A hora que você quiser. Vem aí o Pix no seu Banrisul Digital.
Cadastre-se logo para fazer transações instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até nos feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no Pix agora mesmo. Eu já me cadastrei. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. É isso aí, cadastre já suas chaves Pix. Pix é no Banrisul. Bom, olha aqui, ó, CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão, né? Todo vapor lá, mas ainda com aquele favorecimento para você que quer voltar ao treinamento. Não precisa fazer contrato longo de 1 ano, 6 meses, nada disso. Você paga um mês e treina. Manda um WhatsApp lá para o professor Leandro Brandão no CT Ciclo 21, 99783-1477. Tenha todas as informações e vá treinar lá no CT Ciclo 21. Brandão, hoje eu tinha compromisso, né? Mas amanhã, de manhã, estou firme lá. Muito bem, com certeza. Pô, olha aqui, ó. Ele que está te deixando com esse corpinho, né, Essa Rogério? semana, inclusive cavanhaque. Pô, tô fazendo força aqui, velho. Eu lembro. Quando eu trabalhava na Pampa com o Rogério, um dia ele me chamou para falar do cavanhaque cabeleira. Cavanhaque não dá. O resto eu não vou nem falar. Não dá. Cavanhaque não dá. Mas é que... Aí agora passou 15 anos, está o Rogério de cavanhaque. Não, mas é que tu não podia fazer a composição. Por exemplo, cabelo, como dizem os castelhanos, pelo largo, cabelo comprido. Mas eu não tinha o cabelo comprido naquela época. Ou cavanhaque. As duas coisas não podiam ser. Mas tu não lembra o que eu falava? Rogério, como é que eu vou disfarçar meu nariz? Muito bem. Qual é o recado aí, Thiago? O Fernando Sommer primeiro aí faz um comentário sobre o que está ocorrendo para os lados do Beira-Rio, né? Ele fala aqui, Rogério, o que está acontecendo no Beira-Rio já aconteceu no Grêmio. Não existe pacificação entre os movimentos políticos, que são inúmeros. O clube rachado, com descritério total, o reflexo já é dentro de campo. A atual diretoria não admite alguns representantes da imensa... da imprensa, eu acho que quis dizer gaúcha, estão bem orientados para não mostrar o incêndio. Parabéns pelo programa Imparcialidade. E ele volta aqui, o Fernando Sommer, e diz, virou barbearia. Tem o careca, o cabeleira, o bigodinho do mal e mais o cavanhaque. Tá bom. Olha aqui, um abraço para o Fernando Sommer, também para o Luiz Henrique Prates de Moura, que está dizendo aqui ainda sobre o Jean-Pierre. Ele disse, eu tinha falado do Jean-Pierre que era chinelinho, mas resolveu trocar o chinelo para chuteira e aí ele é craque. Exatamente isso. Agora tem que manter-se mais, se ele conseguir. Vamos lá, que possa ser uma questão até do espírito dele dentro de campo, que ele vai, com o tempo, ele vai aprender a ter essa intensidade do início ao fim. No ritmo dele. Eu não estou querendo que o Jean-Pierre tenha uma intensidade como o Marcos Guilherme. Não é correria que eu estou falando. Pelo amor de Deus. Não é correria que eu estou falando. Eu estou falando no estilo de futebol dele, mas manter a intensidade. Intensidade de ir lá em cima, de deslocar, de fazer a inteligência do jogo. E até daqui a pouco uma questão de amadurecimento também. Ele pode ir criando mais essa casca e enxergando coisas que quando mais jovem não enxerga, olhando mais para o futuro dele. Um outro que eu digo que joga bola, mas tem que começar a ter essa inteligência do jogo, é o Ferreirinha. É o Ferreirinha. Concordo. Tem habilidade, joga, faz coisa, lance ontem de passe de costa, de calcanhar e tudo mais, mas tem horas que parece que dá uma grudada no relé e aí ele vira só jogador de bola, não vira jogador de futebol. Deixa eu contar um episódio aqui sobre o Marcos Guilherme que eu me lembrei agora, tá? Ali pelo verão... Histórias do cabeleiro. Perto do Réveillon, eu tô lá na Praia da Barra, em Santa Catarina, do lado da Ferrugem, a Barrinha, e eu encontrei o Lisca. E o Lisca, mesmo ele era treinador das categorias de base do Internacional, eu já era repórter, mas eu conheço ele de antes, dos jogos da várzea, enfim, de jogos de futebol de várzea, que meu time, que era o Futebol Clube do Porto, jogou algumas vezes contra o time dele. Jogava muito o Lisca, hein? Muita bola mesmo. E aí eu perguntei para ele, Lisca, e esse Marcos Guilherme? Encontrei na beira da praia, eu estava entrando na água e cruzei com ele e olhei, mas eu te conheço, era o Lisca. E esse Marcos Guilherme aí? Não, é bom, é rapidinho, é bom jogador. Mas não era melhor ficar com o Rossi,
que pelo menos era guerreiro, dava o sangue pelo time e tal. Não, o Marcos Guilherme é bom jogador. Eu sei porque tu disse isso, Lisca. Eu vi ontem. Marcos Guilherme encerando ali o jogo inteiro sem conseguir nada e tu vencendo o jogo. Aliás, bom treinador o Lisca está se tornando. Já era um bom treinador, né? Mas assim como a intensidade do time dele... Assim como o próprio Guto Ferreira, que foi muito criticado também, ele é bom treinador. Tomou-lhe uma chapoletada ontem naqueles momentos. 5 minutos. 5 minutos que desliga o time. Né? Tomou 3-0 do Palmeiras e até acho que foi prejudicado porque no fim do jogo teve um pênalti. Não aquele que foi para análise, foi um que não foi para análise porque já estava excesso de acréscimos e a arbitragem ignorou. Mas, enfim, olha, Rogério, como colorado eu vou dizer o seguinte, deixa o Palmeiras passar. Deixa o Palmeiras passar, porque o Inter eu acho que não vai chegar. Mas tem que ter alguém para fazer uma frente numa possível final contra os tricolinos. Mas tu acabou de elogiar o Lisca aí, tá achando que o Lisca não pode fazer frente? Pode, mas vai aumentando o degrau, né? Vai ficando cada vez mais alto e mais difícil de passar pelo muro, né? Vamos olhar as imagens. Aliás, foi 1-0 para o América e podia ter sido uns 3, né? Vamos combinar. Mas o Inter errou 3 gols também, Rogério. Não, mas errou 3 gols. Tu não pode considerar as chances que teve o América com esse chute aí do Abel Hernandes. Não é esse. Com o chute do Peglo no início. O chute do Peglo era ele o goleiro. Olha aí, ó. Já começa aí. Tchau, Heitor, né? Passa fácil. Não, mas é que o Heitor agora tá... É assim, ó, Rogério. Aí, é só América. O Heitor com o esquema do Tchatcho, ele era beneficiado, porque ele jogava do meio do campo pra frente. Não, o Heitor e qualquer lateral direito claro, no momento que tu vira lateral num 4-4-2, é um problema pro Heitor. O América de novo. Olha lá. Olha o golpe de vista. Olha lá. Não, mas ali não, né, Cabeleira? Não. Tem que pular. Não. Tem que cobrar primeiro como é que o Patrick deixa o cara dá aí. liberdade pro cara cruzar. Não foi esse aí também, Rogério. O do Peglo era ele, o goleiro. Tem que acertar no quadro, Rogério. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Tu não pode considerar aquilo uma chance de gol. Aí a lesão do Patrick. Isso. Ele não... Fizeram um meme com aquela jogada do Patrick antes que ele tentou fazer um meio das pernas e se enrolou. E aí entra o Peglo. Esse desconhecimento... Pô, pelo amor de Deus, não tem ninguém lá dentro do Internacional que pudesse dizer para o Abel... O nome dele, pelo menos, porque ele não sabia o nome dele na coletiva. Olha lá, e tamo de América de novo, e o Lomba salvando de novo. Essa aí foi o Super Wendel que salvou. Quem? Super Wendel. Aí eu pego, o lance do Peglo aí que vocês estão falando aí, ó. Tinha que chutar na quadrilha. Tudo bem, mas tu pode considerar isso aí uma grande situação de gol? Olha essa chance da América aí, ó. Duas numa, né? Aí tem uma e aí tem outra, ó. Olha o Wendel, grande Wendel ali, tu viu? Que pecado. Que pecado, diz o nosso colega tricolor. Não, mas eu acho assim, ó. Olha, o Abel já tá suando. O Abel Braga. o Abel Braga que tinha, que aparentemente a pretensão de voltar a trabalhar com futebol, ele tinha que estar mais atento também, né? Essa aí foi uma chance de gol, gente. Mas quem é que disse que o Abel tinha pretensão de voltar a trabalhar com futebol? Ele tinha Não, mas se ele foi contratado, ele aceitou esse convite, é porque alguma coisa na cabeça dele ele tinha, né, Rogério? Então ele tinha a obrigação de estar pelo menos acompanhando o que estava acontecendo no futebol brasileiro, né? E ele que tem um histórico com o futebol, com o Internacional, e vendo toda a pressão que o Cudê vinha sofrendo, se fosse ele, eu ia ficar aqui, ó, toda hora de olho no telefone aqui, acompanhando, especulando. Rogério, eu penso que a contratação, Cabeleira, do Abel é mais um dos episódios de desconhecimento dessa atual direção do Internacional. Sim, a direção errou. Sim, errou. Mas vai trazer. Errou. Isso ela tem que saber que o Abel está fora do circuito, que vai precisar de um tempo para se ambientar. Sim. Não, o erro foi a demissão do Cudê. Aí o erro foi ele que esse. pediu demissão, né? Tudo bem. Não, Cabeleira. Não. Foi um erro dessa direção, especialmente do presidente Marcelo Medeiros, não ter contornado uma situação, já que ele errou ao indicar um vice de futebol que era um candidato em potencial, né? Seja pela situação ou como o Marcelo Medeiros não apoiou, ele passou a ser oposição, tá? Ele e outro candidato também, estou falando do Alessandro Barcelos e do José Aquino Flores de Camargo, para deixar os nomes bem claramente. Tá? O que tinha que fazer? Aí ele foi tomar conta, então ele tinha que pelo menos trazer um treinador que já pudesse dar essa resposta imediata. Agora imagina,
a situação do Internacional, o Cabeleira está com... É que o Cabeleira é um torcedor apaixonado, eu compreendo isso. Quem esperava algo diferente do Internacional, ou é apaixonado pelo Inter ou é apaixonado pelo Abel. Eu acho que o grande problema ali, Cabeleira, sabe o que foi? A quebra de confiança dele com o Caetano. Não. Porque o Caetano foi o cara que contratou ele. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Junto com o... Sim, tu tá falando do Tchatcho Kudê. Não, isso. Com todo o respeito. Eu sei que tem porteiro no Grêmio que é colorado, tem porteiro no Inter que é gremista, tem talvez um auxiliar do auxiliar, o pessoal da limpeza, o segurança. Mas vamos combinar uma coisa. Presidente do clube e quem manda no futebol, com todo o respeito, é uma posição minha. Podem discordar. Não pode ser torcedor do outro time. E o que todo mundo fala é que o Caetano tinha o seu time de criança, que era o Grêmio. Mas o Caetano ele não é um dirigente político. Mas ele estava mandando sozinho no futebol. Não, Cabeleira, ele é profissional. Tanto que o Tchatcho ficou sozinho. Era ele, então o presidente tinha que ter indicado um outro vice-presidente de futebol para estar junto com o treinador e dar o respaldo. Pelo menos um colorado. Isso é o que eu penso. Porque senão não dá. E voltando a falar sobre a questão do esquema tático do Kudê, que o Abel disse que o time estava jogando muito bem, está muito bem treinado. Aquele esquema do Kudê, com 7 jogadores no campo de ataque, com 3 ali atrás, que todo mundo marca, todo mundo defende, ele funciona com o Kudê berrando nos ouvidos de todo mundo o tempo inteiro, sem um único segundo. E eu comentei ontem com o Rafael Filho, meu filho, dizendo assim, não sei se vai funcionar, porque o Abel não é de ficar gritando, não é de ficar ali, pressionando. E o meu filho falou o seguinte... Sabe o que ele falou, Rogério? Olha só, e eu não tinha me dado conta, ele falou assim, pai, parece que o D'Alessandro tá meio de má vontade para jogar, não tá nem querendo jogar, tá com cara de emburrado, já entrou, cobrou o escanteio pela metade... E hoje eu toquei nesse assunto com ele de novo e ele falou, pai, para mim o D'Alessandro já estava de má vontade uns 3 jogos antes, já com o Kudê. Não sei, mas pode ser, porque o vestiário do Internacional, só quem segurava esse grupo era realmente o Eduardo Kudê. E o grupo fazia porque acreditava naquele trabalho. Mas não tem como não acreditar. Um trabalho que está com todas as dificuldades de elenco que tem o Internacional. Não só em quantidade, como reclamava o Kudê, mas em qualidade. Isso sou eu que estou falando, não era o Kudê. E falo há muito tempo. Qualidade. Tanto que eu pedi um craque aqui, para o Cabeleira falar, no Internacional, que é o time dele, ele não encontrou. Não tem. Talvez projeto, e olhe lá. Também tenho restrições a esses projetos de craque. Mas vai lá, tá? Então, o que restava? O que restava? Não, e a hora que começa a ter algum atrito, se o dirigente político não entra no vestiário, e aí tem que ser quem é de direito também, de fato, é o presidente do clube. Agora, eu pergunto para vocês, o Marcelo Medeiros tem esse tipo de personalidade? Não tem. E eu acho que a entrevista do Galhardo no final do jogo vai de encontro a tudo isso que o Rogério está falando. Porque ele estava cabisbaixo na entrevista, falando mudou toda a filosofia, é muito difícil. E olha, eu achei ele para baixo. Sim, o presidente interrompeu um trabalho que vinha dando certo. Por falar em para baixo, quando vocês estiverem para baixo, quando estiver cansado, né, você sabe qual é a recomendação, né? Aquela moleza. Conte com o Guaraná Power Sanitas para recarregar as suas energias. Com alta concentração de cafeína, ele não tem açúcar e nem glúten e é perfeito para dar mais energia e turbinar as suas atividades. Você encontra o Guaraná Power Sanitas nessas caixas display, né, com as embalagens aqui dentro, né, que você pode comprar individualmente. Mas eu recomendo, você pode levar a caixinha também. Gostei, Rogério. Gostei muito, hein? Até que na hora que eu abri, eu vi que ele era vermelhinho. E eu vou dizer, faz menos mal e funciona melhor do que o azul. Mas funciona. Mas dentro é azul.
Não, mas eu não olhei pra dentro. Nem olhei, eu tomei, ó, vambora. Guaraná Power Sanitas, né? Você encontra na Panvel mais próxima ou pelo panvel.com. E é sempre bom frisar o seguinte, como diz aqui, ó, aparece aqui, ó, tá? É suplemento alimentar em cápsula. Suplemento alimentar em cápsula. Então, não tem problema algum para você consumir o Guaraná Power Sanitas. Vamos à mensagem do Sesc e a gente volta em seguida para falar mais aí sobre o Internacional. O Internacional está, né, nas manchetes aí. Já voltamos. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E quem está ao nosso lado também é o restaurante e churrascaria Santo Antônio. O Santo Antônio é a primeira churrascaria do Brasil desde 1935. Você pode entrar no site do restaurante Santo Antônio e conferir como é que é essa história, né, de ser a primeira churrascaria do Brasil, como que aconteceu isso lá em 1935. São 85 anos de tradição e qualidade do Santo Antônio, e que agora está com novidades no seu cardápio, como você está conferindo algumas delas aí no vídeo. Churrascaria e restaurante Santo Antônio, filés incomparáveis e o tradicional churrasco. Tem um filé de porco lá, milanesa, sensacional. E essa costelinha de porco aí, o molho barbecue, que é feita no sistema sous-vide, que tu nem sabe o que é Nem isso. sonho o que é isso. Mas vai lá para provar. Olha aqui, que o Dante Maestre está dando uma porrada? Quem que é gremista grosseiro? Eu sou... o Nabil tinha falado bem de ti, tá? E aí o Dante Maestre está dizendo que eu sou mal educado, grosseiro, agressivo. O teu Grêmio não vai ganhar nada. E aí o que tu vai dizer? Nossa, está completamente errado esse nosso amigo, eu quero dizer já. Porque eu não sou grosseiro Não nem é mal grosseiro, educado. não né? é mesmo. Me conhece há bastante tempo. Mas tudo bem, Dante. Não respeito a tua opinião, não me considero nem mal educado e nem grosseiro. Talvez agressivo um pouco eu seja, por ser enfático nas minhas manifestações. Quando tinha o jogo de agressividade. futebol do nosso time da Pampa e ele ficava meio enlouquecido, gritando, era meio Mas aí o complicadinho. Thiago vai me defender, sabe por quê? Porque é da mesma posição. Aí tem... enlouquece. o Sabe o último driblador? jogo agora de terça-feira que eu enlouqueci. Barbaridade. E tu canta, tu tá vendo o jogo, tu vê toda a movimentação e tu canta a jogada, vai acontecer isso. Vai. Não te escuta e vai lá e daí tu é culpado ainda. Aí tu diz, cabeleira, desce. Isso! Ou marca a saída lá. Exato! Mas De mim tu não reclamava muito, Rogério. O Assis Francisco Marini está dizendo aqui, meu Inter mais um ano perdido. Hein? Calma, tem o Boca ainda. O Adirson Vec Cardoso, boa noite, Rogério, como sempre um bom programa. Sobre jogadores das antigas, quem lembra do Tia Joana? Baita jogador que sumiu rápido na época. Vocês nem lembram do Tia Joana, né? Só da casa. O Tia Joana. Da casa da tia Joana. Aí é da mãe Joana. Da mãe Joana, enganei. Quis fazer um trocadilho e ficou péssimo, né? Tô derrubando o nosso produtor aqui. Mas o Tia Joana era um jogador realmente de muita habilidade. E aí terminou se perdendo. O Thiago Duque diz aqui, Ganso nunca foi lá bom jogador. Jogar com Neymar, Léo, Robinho, Edu Dracena fica mais fácil, a qualquer jogador meia boca se torna importante. Também tem esse detalhe, o Ganso jogava num time que tinha pelo menos lá uns 4 jogadores que eram acima da média.
Não, mas ele jogava demais. Não, jogava, por isso que eu digo, jogava, mas é o jogador que não soube manter-se intenso no seu ritmo. E a gente pode, por exemplo, o atual, o Luan. E essa mensagem reforça a tese de que o futebol é coletivo, né? Lógico. E reforça a tese de que o trabalho do Eduardo Cudê era muito bom. Porque o Eduardo Cudê entregava um trabalho coletivo tão bom, tão consistente, que fez uma coisa que eu já disse aqui em outra oportunidade, o Thiago Galhardo, aos 31 anos, ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Exato. Tu quer coisa melhor do que isso? Não. Líder do Campeonato Brasileiro, nas quartas da Copa do Brasil e pronto para enfrentar. Se ia passar ou não. E não tendo, me permita, Gabriel, claro, não tendo um jogador de criação no meio-campo. Ele Perdeu só tinha jogadores de condução, mas o Bosquilha também era um jogador mais próximo da intermediária do adversário para frente, era um jogador do campo do adversário, não era um jogador... Bosquilha é jogador de fechar o espaço, de ocupar o espaço, de dar o combate, de aproximar para tabelar, não tem vitória pessoal nenhuma. Não é jogador de criação, de limpar um lance ou fazer... Nós estamos falando do Jean-Pierre, não tem nenhum jogador internacional... O jogador que ele sonhava era o Nacho Fernandes para fazer isso, né? Pois é, então ele jogava inclusive com o Marcos Guilherme numa posição que deveria ser um jogador de maior criatividade ali. A partir da lesão do Bosquilha, né? Pois é, mas mesmo com o Bosquilha já era forçado, como eu compartilho com a opinião do Cabeleira. Eu não vejo o Bosquilha ser esse jogador de articulação. Ele é um jogador mais lá da frente. De preenchimento, de fazer talvez até o último passe ou a conclusão, um jogador mais de frente. E ele conseguiu fazer tudo isso, é como eu dizia antes, primeiro colocado no Campeonato Brasileiro com todas essas dificuldades, classificado na Libertadores, classificado para a Copa do Brasil. Se não tivesse alguma coisa muito, vamos usar um termo, muito estranha de relacionamento, ele largaria pelo Celta? Não, Rogério, a questão de 2 semanas, o Eduardo Cudê estava enchendo o saco do Tyson para ele desembarcar em Porto Alegre. Então... Pedindo contratação. Não, alguma coisa tem, não é do nada o cara depois de 15 dias assim, cansei daqui, vou pra Espanha, vou lá tomar banho de mar, saber essas coisas. Não, alguma coisa aconteceu. Mas acho que ele não gosta muito da pressão também, Rogério, vou te dizer. Não gosta muito da pressão porque ele deu uma entrevista para o centro do país e reclamou da imprensa. Sim, mas o Renato fala isso todo dia, em toda a coletiva. Mas o Renato aguenta o tranco. Mas, ô Cabeleira, ele estava acostumado... A imprensa argentina, principalmente Buenos Aires, tem um método de analisar futebol muito diferente daqui. A nossa imprensa aqui é muito... E ele é Avejaneda também. Muito extracampo. Ele estava no Racing, sim, Avejaneda. Sim, não. E não é a mesma coisa que o River e o Boca. Eles pegam mais pesado com o River e com o Boca. Mas eu digo que os grandes canais que estão em Buenos Aires e analisam o futebol nacional, foi isso que eu quis dizer, eles não tratam tanto o extracampo como nós aqui. Não tratam. A imprensa, tanto é que a imprensa... Nem escutam tanto o treinador como aqui. A imprensa argentina... Especialmente dirigente lá. Aqui a gente, todo termina o jogo, a gente escuta dirigente. A imprensa argentina sequer acompanha o futebol brasileiro. Lá eles tratam das 4 linhas. Aqui nós temos esse hábito que, pro meu gosto, não é muito... Eu não acho... que prospere muito na questão de futebol, tratar muito o extracampo. Aqui a nossa imprensa trata muito o extracampo, se preocupa muito com a vida alheia. Mas o extracampo, ele só tem que ser tratado, no meu entendimento, quando ele tem algum reflexo dentro de campo. Sim, perfeito. Como nós estamos falando no caso do Jean-Pierre. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Mas eu acho que... Tem informações, tem o problema pessoal dele, ok. Mas por quê? Porque a gente vê uma produção de um jogador que pode ser mais do que ele está disponibilizando dentro de campo. Mas, Rogério, ele foi campeão com o Racing. Mas tu vai lá olhar o Racing. Quantas vezes o Racing é campeão? Uma vez a cada 10 anos? É mais ou menos isso. E aí eles não trocam o treinador toda hora do Racing. Cabeleira, mas se tem sintonia, se tem uma sinergia, se tem dirigente atento, né, e convicto de que aquele trabalho está sendo bom... Lógico. Ou a direção não tinha convicção mais do trabalho do Eduardo Cudê.
Permitia chegar a esse ponto do cara pedir as contas. O que eu não acredito. É uma inabilidade O que eu não acredito. tremenda. E o que eu falei antes, eu pergunto, quando eu digo dessa sinergia, dessa sintonia, não teria ninguém no Internacional para chegar lá para o Abel e dizer, olha, esse menino que tu te apaixonaste, né, como um jogador tal, não precisa nem dizer o nome. Só que o seguinte, não dá para ele entrar no lugar do Patrick. Que ele não é dessa função do lado esquerdo do campo. Ele disse que ele tá verde também. O Pego vai evoluir Tá, ainda, ok, né? mas só dizer ali que fosse na hora do... Mas não tem ninguém que pudesse ter dito isso para ele. Quando ele falou e disse que se surpreendeu com o jogador e tal, ele manifestou isso durante o treino. Eu estranhei, porque ali era o Nonato naquele momento. Para mim, qualquer um. No banco, o Nonato, Praxedes, qualquer um desses. Mas não o Pego. Na verdade não tem substituto, né? Para mim o Bosquilha e o Internacional. O Bosquilha e o Patrick brigavam pela mesma posição no time do Inter. Eu achava isso. O Internacional... E o próprio Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme tem que ser um jogador lá. Marcos Guilherme agora também é lateral direito, Rogério. Você não entendeu. Agora ele é lateral direito. Aliás, me permita, Gabriel, o que o Cabeleira falou antes, de que o Abel deu uma entrevista com um tom na apresentação e um tom completamente diferente ontem, depois do jogo, né? Eu quero cumprimentar o nosso colega, o Marinho Saldanha, do site UOL, do UOL Sport. Quem tiver a oportunidade, entra na reportagem do Marinho Saldanha, no UOL Sport, que ele faz uma análise perfeita em cima do que o Abel disse que ia continuar e que não é a realidade. O que o Abel já mudou no jogo de ontem e o que o Abel quer mudar a partir de declarações do Abel na entrevista de ontem. Né? Então é o seguinte, muito bem, o Abel não quis mudar para início de jogo ontem. Mas durante o meio do jogo... Viu o jogo e já mudou durante o jogo. Então agora tem sábado contra o Santos e depois, na quarta-feira que vem, contra o América lá, o Santos também é fora, e o Santos... Dá para ganhar do Santos agora. Não, dá para ganhar. Tem 10 que estão com Covid. Vai com subir. Inclusive o Cuca. E o Cuquinha. O Cuca e o Cuquinha. Parece que o preparador físico vai ser o preparador físico e técnico. E técnico. E técnico, não é goleiro, porque eles estão numa situação lá que... Complicado. Tá complicado. O Internacional perdeu uma grande oportunidade, o Thiago Rocha acompanha, sabe? O Cabeleira também, certamente, de ter dado a oportunidade pro Cezinha. Pô, o Cezinha fez uma baita... Já foi embora. Sim, mas perdeu o jogador, abriu mão do guri que fez uma baita Copa, uma Copa São Paulo. Mas daí eu vou falar de quem acompanhou a Copa São Paulo. Me disseram que ele não é tudo isso muito bom também. jogador, mas frágil. Não ia aguentar o tranco. Não aguenta. Não aguenta. A gente viu agora o Pego teve problema muscular Cezinha. por conta de acelerar o processo. Cezinha, ele não aguenta. Para o estilo de jogo do Cudê, ele não aguentaria. Com o Abel Braga, numa nova formatação, até... Mas nem para compor, sempre gostou de ter um jogador assim, meio franzino, que quebra a linha. De velocidade. Ele tá pedindo isso, né? Ele reclamou que faltou profundidade para os jogadores do Inter, só que o Inter não tem jogadores com essas características. O Luciano Veiga está dizendo aqui, o Inter perdeu muitos jogadores bons por lesão. Guerreiro, Bosquilha, Saravia, Moledo e agora Patrick. Não é fácil. Quase meio time titular. É verdade. Agora, desses jogadores todos aqui, fora o Guerreiro... O Saravia é O Saravia eu acho que seria titular. Não, pela falta de outra opção. Mas nessa história aí, daqui a pouco nós podemos discutir até a titularidade do próprio Moledo, né, que é pedido por muitos torcedores e muitos dos nossos colegas da imprensa também. O que eu quero dizer, desses jogadores aqui, com exceção do Guerreiro, qual deles que tu pode considerar acima da média? O Saravia. Eu acho que o lateral direito, Rogério. Muito bom. Tudo bem, o Saravia mostrou em alguns jogos que ele é acima da média daquilo que tem o Internacional. Isso, Rogério, para mim, o Moledão é o melhor zagueiro do Inter. Viu? O Cudê não gostava dele. Tá. Não, eu também não gosto. Acho que falta muita coisa. Inclusive, tem um pensamento mágico que o Moledo é grande cabeceador. O Moledo é um jogador
que é um perigo mais na área adversária, mas também na sua própria área. O Moledo não tem mais impulsão vertical. Correto, mas o Cuesta não sabe cabecear, Rogério. Não, aí nenhum jogador, mas o Moledo... Cuesta sabe cabecear 10 centímetros da grama. Mas o Moledo não... Porque ele fez aquilo. Mas o Moledo também não sabe cabecear. O Moledo é um cabeceador na área do adversário, bom cabeceador na área do adversário, quando ele faz aquela impulsão. Tá? Essa impulsão na vertical que tem que fazer, o Moledo tem perdido muito. O Moledo largou como titular no Campeonato Gaúcho e nós tomamos vários gols de cabeça no início do Campeonato Gaúcho. É uma verdade isso, é uma verdade. José Carlos Torres nos acompanhando lá diretamente de Brasília. Esse é professor. O Agnello Iurri nos acompanhando, acho que está em Florianópolis, o Agnello. O Vinícius Siciliana, né? Não entendi, cabeça aqui e tal. Bom, vamos lá. Quem mais que está conosco aqui? O Assis Francisco Marini, já falei, um Inter, mais um ano perdido. Ele é de Caçador, em Santa Catarina, também. Tá? O Fernando Sommer veio com aquela da barbearia, né? Eu estou procurando aqui mais os outros. O Dindo Fernandes também está conosco. Minha querida amiga Vera Custódio Barbosa sempre nos acompanhando. Roberto Lettieri nos assistindo. Que horas que é isso na Austrália, amigo? Hein? Aqui, depende de qual 21 local, e 6. A Austrália tem 2, 3 locais diferentes. Já surfou lá, velho? Não. Os tubarões australianos? Lamentavelmente não. É? Lamentavelmente não. Estava me preparando para ir para o Peru esse ano e veio a pandemia. Diz que também tem boas ondas na costa peruana, né? Excelente. Chile também. O Oceano Pacífico é excelente. Mas diz que o melhor dos países aqui que tem a melhor costa para surfar, já tenho filhos de amigos meus que foram fazer excursão, para a costa peruana. É o Peru. E como na Europa, diz que é Portugal, que tem as ondas mais radicais lá, as grandes ondas. Como é o nome lá em Portugal? Não, tem praias em Portugal, tem a Nazaré, que é de ondas grandes, Essa né? aí. Mas Nazaré. aí é outro esporte, Rogério. Isso é outro esporte. Tu não te arrisca? Claro que não, né, Rogério? Eu passou de 2 metrinhos, eu já recolho e fico só na areia olhando. Então aquilo que eu falei quando tu postou no Facebook, tu estava surfando ajoelhada, é verdade. Estava avisando. Escuta, eu quero saber de vocês o seguinte, já vamos projetar. Né? Falamos do Internacional contra o Santos tem todas essas dificuldades, então é uma ótima oportunidade para o Abel se recuperar e inclusive encaminhar talvez, vamos dizer, animicamente, emocionalmente, o time para uma recuperação quarta-feira lá em Belo Horizonte. Se eu não me engano, a primeira vitória do Inter na Vila Belmiro, porque custou, na época que eu era repórter, o Inter não ganhava, Rogério. Nunca tinha ganhado na Vila. Largava na frente, tomava virada. Foi com Abel naquele time do Arangues. Se eu não me engano, foi a primeira vitória do Inter na Vila. Posso estar errado, mas eu lembro que o Arangues estava no time. Não, tudo bom, tudo. Pensamento mágico, essa hora vale sempre, né? Tem que se agarrar em tudo. Só falta o Arangues. Vai pegar um Santos combalido, né? Sem diversos jogadores, né? O próprio além desses desfalques de mais de 10 jogadores impossibilitados de atuar, tem o Soteldo, né? Que está convocado para a seleção venezuelana, também não participa do enfrentamento. É um Santos bem enfraquecido. É uma oportunidade muito boa para o Internacional pontuar fora de casa. Muito boa mesmo. A questão é o Inter encontrar uma identidade. Eu repito, o Inter não foi o time do Cudê no dia de ontem e também não foi o time do Abel. Vai ser o time de quê no final de semana, no sábado? Vai ser o time do Abel? Vai ser um time do Cudê? Que time o Inter vai entrar em campo? Me oportuniza uma outra questão, em cima disso está falando. O Abel, uma das declarações na chegada era a respeito do Guardiola, que tinha dito que ele era mais um gestor, porque era jogo em cima de jogo, só podia conversar. Será que então, já que o Abel sabia como é que era o time do Cudê, como é que jogava, isso pelo menos devem ter falado para ele. Não era de ele chegar e conversar com os assessores políticos e técnicos e dizer, escuta, eu vou mudar.
eu vou botar já o meu time e não deixar isso só para o segundo tempo quando estava perdendo? Rogério, eu vou te dizer uma coisa. Quando começou o jogo, muita gente diz, começou o time do Cudê. Eu não vi assim. Porque eu não vi uma linha de 6, 7 jogadores bem na linha divisória para começar o jogo e sair todo mundo para frente e deixar um 3, 4 atrás. Isso eu não vi acontecer. E o Abel, para mim, já saiu de 4-4-2, porque quando saiu a escalação, eu estava ouvindo no rádio, já estava duas linhas de 4 e 2 atacantes. E aí eu te digo uma coisa, todas as vezes que o Abel jogou no 4-4-2, os times do Abel, vencedores no Inter, sempre tinham 2 volantes. Volantes. E ele tentou puxar o Edenilson para ser um volante desses. E não funcionou, Rogério. Não funcionou. Eu não te duvido que agora, sem o Patrick, ele coloque 2 volantes, o Dourado mais um, põe o Edenilson de meia direita e talvez o meia esquerda. Não, para só um pouquinho. Então, se tu quer 2 volantes, vai voltar o Musto com o Lindoso. Não, eu acho que não. Acho que ele vai botar o Dourado, talvez. Musto e Dourado. Musto e Dourado e Lindoso. Edenilson, Galhardo, Marco Dourado, Guilherme. Lindoso, Edenilson, talvez o D'Alessandro. Porque aí o Gabriel que é o Musto. Não. Eu acho que é... Não, mas eu acho que pode ser uma dupla que pode até render em algum momento. O Gabriel quer tudo. O Gabriel queria o Cudê no Grenal. Pergunta se ele quer o Abel. Ele queria o Cudê no Grenal. O Cudê perdia quase todas. Tá bom. Cabeleira, tô achando Cabeleira... Tem que ser mais otimista, Cabeleira. Pô, o homem campeão do mundo aí tá de volta, enfim... Dá pra ser essa tragédia toda. Olha, mas eu vou te contar uma coisa, ele é piadista e nem sorri. Ele olha pra baixo, fala sério e fica contando piada ainda, né? Brincadeira. O André Ávila, boa noite. Saiu do cachecol da sorte para o chiclete da sorte. É o Abel que estava com o chiclete numa mão e o terço na outra. E um galinho de arruda plantado lá. Tá? Essa hora vale tudo. Rafael, se fosse uma medalha de São Jorge, quando ele olhar, ficaria só o cavalo. Até o São Jorge ia sair correndo, Rogério. O Pedro Lara está perguntando, o zagueiro Miranda da seleção não seria uma boa para o Inter? O contrato dele está terminando e quer voltar para o Brasil, segundo o Sport TV. Quem? O Miranda. Zagueiro Miranda, que foi do São Paulo, que o Internacional quis contratar, o São Paulo atravessou, contratou antes. Era o Pirulito da época? Foi o quê? O apelido não era Pirulito? Não, o apelido era Alex Silva. Alex Silva. Não, também vem para o Inter. Miranda, foi seleção brasileira recentemente e tal. Eu acho que em termos de internacional pode ser. Para a gente encerrar, Rafael Rete Moreira, convidado sempre de alto nível, parabéns, Rogério, e abraço para o amigo Cabeleira. Outro. E a Concília Pereira está corrigindo aqui o outro telespectador sobre como é que se escreve o mal educado. Tá bom? Valeu, Concília. Gabriel, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite, sempre um prazer. Rafael Cabeleira, também muito obrigado. Essa dupla tá pegando, hein? Tá bom. Eu quero ver vocês numa cancha, numa quadra aí, se sai. Eu já larguei o futebol, Rogério. Thiago Rocha, amanhã estamos de volta, certo? Estamos de volta. Estamos indo embora, como dizia meu saudoso amigo Antônio Augusto, porque está chegando aí o Cadu Oliveira com 2 toques. Virando o jogo, amanhã volta 8h15 da noite. Tchau, obrigado. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Contagem regressiva para o Pix Banrisul. Cadastre suas chaves. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima.